A primeira coisa que eu acho fundamental é você ter uma visão de não negociação do casamento. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que eu nunca, numa discussão com a Bianca, eu falei assim, se não der certo, a gente vai separar. Nunca numa discussão eu falei assim, se continuar assim é melhor divorciar. Porque quando você fala isso, a outra pessoa responde a isso de uma maneira que você não pode imaginar. Ela pode responder chorando, ela pode responder gritando, ela pode responder se calando e por dentro está moída, achando que não vale mais nada para você. E ela pode também responder dizendo assim, então faz, pô. E aí se pega um sanguíneo, um colérico do lado de cá, quando fala, então faz, pô, então aonde vai parar isso? Então, assim, nós no início do casamento, a gente decidiu o seguinte, nós vamos ficar casados o resto da vida. Então, a gente não faz ameaça para o outro. A gente não toca na possibilidade do divórcio. A gente não abre essa brecha nas nossas conversas. A gente fala o que tiver que falar, vai magoar o outro de vez em quando, que a gente é humano, mas isso não. Tem um limite à mágoa. A ameaça não. Olá, olá, gente! Que alegria estar com vocês. Mais um dia de bênção, de vitória, de alegria, de maravilha. E nós estamos num projeto maravilhoso chamado Mestres do Casamento. Galera que tem aí muitos e muitos anos de casado e a gente está chamando para conversar, para estar junto. Hoje eu tenho um convidado super, super especial, pastor Josué Valando, da Igreja Batista Atitude, lá do Rio de Janeiro, uma igreja enorme. Eu vou até perguntar para ele aqui sobre o ministério dele. Ele é o pastor da Michele Bolsonaro, pastor da esposa do Bolsonaro, uma bênção, homem de Deus, parceirão, e ele vai estar com a gente hoje, compartilhando alguns segredos para ter o casamento que a gente sonha ter, que é um casamento feliz, alegre, abençoado e um casamento que dura. Seu casamento vai durar, seu casamento não vai acabar, em nome de Jesus, tá bom? Ele já está aqui, o meu querido amigo, vou chamá-lo já aqui. Eita, maravilha! Cara, me dá uma muda dessa barba, pelo amor de Deus, cara. Eu preciso disso. Sabe? Isso impõe respeito. O cara olha para você e fala assim, eu estou diante de Moisés. Eu não usava barba não, Valandro, mas aí eu tô vendo os caras mais ungidos aí desse Brasil, tudo barbudo. Falei, vou deixar a barba crescer para ver se eu fico ungido também. Vou fazer também, não. Cara, agora tem segredo para tudo. Nem que eu colhe o negócio aqui, eu vou fazer um negócio desse aí, cara. É tudo demais. Meu amigo, eu quero agradecer de coração. Você é um cara super ocupado, com uma igreja linda, mega. Vocês são quantas pessoas já aí, Valandro? Nós estamos chegando a 15 mil. 15 mil ovelhas, discípulos, meu Deus do céu, coisa linda. Isso envolvendo em todas as igrejas, né? Porque hoje nós somos 16 igrejas. A maior parte é Rio de Janeiro, mas também tem gente em Vitória, tem gente no sertão do Piauí, São Raimundo Nonato. Uau! Tem em Belo Horizonte, Orlando e Vancouver. E agora vai começar Lisboa. Olha que legal! Glória a Deus! Igreja em Portugal. Isso. Oh, maravilha! Pois é, um cara com uma igreja de 15 mil pessoas, pastor da Michele Bolsonaro e por tabela do Bolsonaro também. Só amigo, só amigo. Uma bênção, gente. Um homem de Deus, coração lindo, uma igreja linda. Obrigado, pastorzão, por me dar esse tempo Ricardo? Tão precioso, cara. Obrigado mesmo, muito bom. Eu estou muito feliz porque muita gente pega carona em oportunidades. Então, muita gente, às vezes, começa um ministério sobre um assunto, por exemplo, família, como uma oportunidade. Pô, tem um segmento aqui legal. E tem gente que não, que tem conteúdo, que tem vida, que tem história, que não tem família perfeita não, mas que tem valores muito sérios. E quem convive com você, com a Maírla, vê isso em vocês de forma muito clara, né? O caminho que cada um vai tomar na família, dos filhos, eles podem tomar o rumo que eles tomarem.
mas não porque o exemplo de vocês dois não foi muito apropriado e muito digno. Então, isso é muito importante a gente dizer, né? Que quem convive com vocês percebe isso. Então, muito obrigado pelo privilégio de estar com vocês aqui. Ô, meu irmão, obrigado por essa palavra tão linda de reconhecimento. Glória a Deus. A gente ama isso. A gente trabalha com casais e família há mais de 20 anos. Meu Deus. É a nossa paixão, a gente ama. Eu vim, Valanda, de um lado destruído, né? Meu pai é alcoólatra, separou da minha mãe. E quando eu casei, eu falei, cara, eu não vou fazer isso, eu não quero repetir isso. E quando eu conheci Jesus, ficou fácil cumprir essa promessa, porque aí Deus dá todas as condições para você vencer, conseguir, alcançar, né, e tudo mais. E eu tinha, Valandro, uma situação, cara, louca, né, de agenda. Viajando 4, 5, às vezes, dias da semana, quando não era internacional. Loucura. Eu tô aqui no escritório, porque normalmente eu faço a live lá em cima, mas lá tá cheio de gente, aniversário da minha cunhada, eu vim aqui tô na igreja, vim pro prédio, na parte aqui do escritório, que tá vazio aqui hoje. Cara, e há um mês atrás, eu sentei aqui, eu falei pra moça que trabalha com a gente, como é que eu conseguia viver daquele jeito, né? Porque, tipo assim, chega em casa, troca de roupa, faz a mala, pá, vai e vem, loucura. Vai e vem, meus filhos estão criados, graças a Deus, né? E então, assim, mas eu falei, cara, eu nem quero mais isso pra minha vida. Eu falei, assim, eu fiz uma live com o Cláudio Duarte, tive uma conversa com o Luciano esses dias atrás, aí, por telefone, fiz uma live com o Lucinho esses dias, eu falei, cara, se eu pudesse, o Cláudio falou, cara, eu não quero viajar mais. Eu falei, meu irmão, eu também e tal. Aí eu tava aqui orando, tem uns 4 dias atrás, orando, e pensando, né, e eu senti Deus colocando no meu coração, que não vai ter como não viajar, mas não tem por que viajar como antes, porque a gente tem isso aqui, meu irmão. Tem online, entendeu? Eu fiz congresso online, eu preguei para um monte de lugar online, Estados Unidos, Japão, igrejas aberto, fiz seminários meus online, tudo. E aí eu comecei a pensar nisso, né? Orar sobre isso. E me deu no coração, porque eu não sei se você viu uma estatística horrível de que aumentaram 177% dos divórcios. Meu Deus. 177%. E aí eu falei, cara, eu vou começar um projeto chamado Casamento Inabalável, né? O texto de Mateus diz que 2 casas foram construídas do mesmo jeito, sofreram as mesmas coisas, não teve diferença nenhuma, só que uma feita na areia e outra na rocha, a diferença é que uma permanece e a outra não. E essa ideia de gente que tem família, que acha que só é feliz se a família, o casamento, o homem e a mulher for perfeito, e gente, infelizmente, que acha que não tem jeito de ter um casamento feliz, um casamento duradouro, apesar de não ser perfeito. E eu fiquei pensando, gente, como é que eu vou falar esses dias, que eu quero mostrar para essa turma, para essa geração, que está com 1 ano, 5, 10, até 15 anos de casado, que é possível. A gente não é perfeito, briga, tem problema e tudo, mas... E me veio no coração você. Falei, cara, o Valando tem uma família linda, um casamento maravilhoso, uma história abençoada. Sei que você é como a gente, que não fica posando de quem tem uma vida que não tem problema e perfeita, né? Que todo mundo tem suas lutas. Mas tá aí, quantos anos de casado? 25. 25 anos de casado, meu irmão. Isso aí, você tem uma história aí para alguém 25. Falar aqui. Por onde que esse cara pisou, meu irmão? Que eu quero pisar também. Eu quero seguir esse mesmo caminho, né? Boda de prata com essa carinha de garoto. Olha isso. É porque você tá sem barba. Põe a barba que vai 10 anos a mais aí, viu? Mas, Valandro, eu queria ouvir um pouquinho da sua história, cara. O pessoal quer ouvir um pouquinho. Como é que a gente faz, né? E a gente contar, cara, olha, o Lucinho me contou que no início do casamento dele era bruto. Ele falava assim, cara, na minha época o homem pagava conta e comparecia na cama, o resto... Então ele falou, meu irmão, a minha esposa passou por isso, mas graças a Deus e tal, né? Então, tipo assim, eu quero mostrar, gente, não existe nada perfeito, mas existe um lugar de felicidade, de amizade, de comunhão e que dura, que é duradouro, né? Na verdade, assim, eu fui criado na igreja e a minha educação foi muito clara sobre a questão de sexualidade, sobre a questão de família. Meu pai pastor,
E ser filho de pastor não quer dizer nada, porque você faz suas escolhas. Então eu não jogo pedra em ninguém, Ricardo. Eu não jogo pedra em ninguém, porque eu decidi seguir os passos dos meus pais. Uhum. Eu fiz uma escolha. Então, o que aconteceu? Eu, com meus 16 anos, eu tive a minha primeira namoradinha mesmo. Namorada, uma menina que eu achava linda, e começamos a namorar. E aí meu pai e minha mãe se assustaram um pouquinho. E foi o meu início assim, de namoro, né? Tinha aqueles negocinhos e tal, mas namoro. E depois dela, eu comecei a namorar uma menina aqui, outra ali na igreja e tal, tal, tal. Sempre namorando menina na igreja. Por quê? Porque um princípio que eu tinha era o princípio de que tem que haver comunhão. E não há comunhão entre trevas e luz. Então, o casamento misto, para mim, era uma premissa que eu não queria para minha vida. Eu não queria casar com uma mulher que não tivesse temor a Deus. Então, eu namorei algumas meninas, talvez pudesse ter namorado menos. Mas eu namorei sempre ali na igreja. E o melhor de tudo é o seguinte, como eu estava namorando ali, na igreja, e a gente era do mesmo ciclo de relacionamentos e tudo, então a gente também não queria ficar exposto se aquilo não desse certo. Então, eu sempre procurei ter um respeito muito grande. E eu namorava, ia namoro, beijinho, abraço e ponto final. Nada mais. Nada que me gerasse vergonha depois. Então, eu estou falando da minha realidade. Eu sei que cada um tem uma história, não jogo pedra em ninguém. Estou falando da minha realidade. Resumindo, chegou uma etapa que eu estava muito interessado em casar. Porque eu era um cara que já estava na faculdade, terminando a faculdade, já estava empregado, bem empregado, trabalhando numa multinacional americana, isso com 21 anos de idade, e querendo casar. Aí eu conheci a Bianca, num retiro das igrejas batistas da Convenção Batista Carioca. Por que eu fui lá? Eu fui procurando uma esposa. Eu tinha namorado as meninas da minha igreja, assim, que tinha mais a ver comigo, não tinha dado certo. E eu falei, cara, eu tenho que conhecer a mulher da minha vida. Quem vai ser a mulher da minha vida? E eu fui nesse retiro. E no primeiro dia eu olhei a safra, nada que chamasse atenção. Nada que chamou a atenção. Nada que eu falei, cara, não tem aqui muita coisa não, né? Não estou falando só de beleza, não. Estou falando assim, afinidade mesmo. Você olha, pô, a minha... Até que no segundo dia do retiro, eis que aparece a Bianca, né? E ali a gente começa a bater papo, brincar, eu começo a me exibir para ela, aquela coisa de jogar uma manga assim, num poste, acertar o poste, aí viro para ela e falo, quando eu miro numa coisa eu acerto. E assim, nessa conversinha fiada, a gente começou a namorar. E isso foi na véspera da minha formatura da faculdade. Eu tinha 21 anos. Então, eu conheci ela em fevereiro. 2, 3 semanas depois era a minha formatura. Eu fiz informática na PUC do Rio de Janeiro. E aí, foram 4 anos de namoro. Em Deus, em santidade. E aos 25 anos, eu casei virgem. E eu não estou aqui jogando, volto a dizer. É a história, meu irmão, né? O poder de Deus é mais importante do que a virgindade de alguém. Agora, estou falando da minha realidade, para ninguém dizer que é impossível. É só isso. Tá certo? E aí, o que eu entendo? O que eu entendo é que tudo aquilo que eu me privei foram sementes que eu estava lançando, que eu não sabia como que Deus ia, de alguma maneira, me devolver. Porque foram renúncias. Por exemplo, eu estudava na faculdade que sexta-feira, meu irmão, era uma loucura. Imagina um moleque de 19 anos passando aquelas musas para lá e para cá, porque sexta-feira todo mundo saía da faculdade direto para a boate. Direto para as festas. E a PUC no Rio de Janeiro, quem conhece, sabe que é um lugar de gente boa, bonita, cara. Porque todo mundo é muito bem cuidado, tem grana, então vai no salão, faz cirurgia estética, muita gente bonita.
E eu fiquei os meus anos todos de faculdade sem ir numa festa. Aí alguém fala, tu é forte? Não sou forte, não. Eu sou fraco. Os fortes foram e dançaram. O fraco não foi, porque você não dançava. Ninguém tá. Eu não estou me colocando aqui, eu era forte. Não, é porque eu não era que eu não fui. Não tem esse negócio de força. Então não fui, porque chegar lá, aquela sensualidade, um monte de mulher dançando na frente da. Quem é que aguenta? Tem que ser muito forte mesmo. Então, eu não tenho essa força, não. Nem eu. Eu me mantive leal a Deus porque eu reconheci a minha fraqueza. E aí, casei com a Bianca, a gente tem 2 filhos, estamos há 25 anos casados, e a Bianca, ela trabalhava como psicóloga num plano de saúde, e eu trabalhava, já tinha saído dessa multinacional para trabalhar num banco de investimentos. E quando eu vi que eu tinha que ir para o Ministério Pastoral mesmo, eu fiz o seminário, os 4 anos, depois eu fiquei aguardando um convite, veio um convite para Minas Gerais. A Bianca deixou o emprego dela, normalmente, eu deixei o meu emprego, e nós fomos para viver isso. Eu fui para ganhar 1/3 do que eu ganhava, e alguns hoje falam, pô, esse cara tem uma estrutura de vida boa. Sim, tenho mesmo. Já fui a muitos lugares, já viajei, não falta nada na minha casa. Tenho uma estrutura de vida muito boa, mas quero que todo mundo saiba que não é fruto de um projeto financeiro. Não foi. Foi fruto de uma renúncia. Agora, se Deus resolve pegar a renúncia do Ricardo, a renúncia do Josué, e resolve transformar numa oportunidade como a gente teve de viajar juntos para os Estados Unidos, visitar lá 7, 8 igrejas, né? Conviver com homens de Deus. Se Deus resolve dar algum mimo, eu pego. Eu pego sem o menor pudor, sem a menor vergonha. Claro. Porque se Deus resolveu dar um mimo, porque na hora do vale da sombra da morte, na hora da tristeza, na hora que você fala, deu ruim, na hora que você repete a frase do salmista, no Salmo 6, versículo 2, que diz, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou fraco. Por favor, me sara, porque os meus ossos estão perturbados. O osso é a estrutura. Só ficamos de pé por causa do osso. E o salmista está dizendo, a minha estrutura está abalada. Eu não estou conseguindo raciocinar, não estou conseguindo pensar, não estou conseguindo agir. Eu estou paralisado, eu estou morto. Então, nessa hora, muitas vezes você não tem alguém do teu lado, porque são momentos, às vezes, que você não tem nem força para procurar ajuda. Você, às vezes, se isola mesmo um pouquinho nessas horas. Ainda mais como pastor, que você não sai falando com as ovelhas. Você vai falar com outro amigo pastor, com a tua família. Você não sai falando com todo mundo. Valando, deixa eu te falar uma coisa rapidinho. A nossa época, isso aqui a gente está falando de casamento e família, mas isso aqui tem tudo a ver. Na nossa época, a gente ia para o altar se entregar para o ministério, irmão, para morrer. É isso aí. Quem é na nossa época que era um pastor estilo Lucinho, Cláudio Duarte? Não tinha, não. Quando eu fui para o altar, quando você foi para o altar e entregou a vida para ser pastor, eu pensava assim, meu irmão, não vou sonhar mais, não vou ter casa própria, vou depender agora de Deus, e Deus vai usar pessoas, né? Eu pensava assim, todo mundo está na faculdade, realizando seu sonho, entrando no seu projeto de vida, de ganhar dinheiro, de empresa, e eu ia lá no altar chorando, por quê? Porque havia uma chama me chamando, mas havia também uma dor de dizer, meu Deus do céu, o senhor pode daqui me mandar para a África, para o Afeganistão, o senhor pode daqui me mandar para comer uma vez no dia, eu vou, aquelas histórias que a gente ouvia, eu tenho amigos que viveram de comer um não sei o que no dia, de orar e aparecer comida lá, e meu Deus, vou comer morcego, o que vai ser da minha vida, né? Então, aí, quando eu me entreguei para o ministério,
que a gente se casou, a gente não tinha também outra coisa dessa geração, que é uma preocupação já ter carro, casa e 100 mil guardado. A gente casava, meu irmão, eu queria ter 3 coisas garantidas: geladeira, fogão e um colchão. Falei assim, eu não posso casar sem um colchão, porque eu quero fazer sexo, então eu preciso de um lugar para a gente deitar e poder fazer isso. Então, tendo colchão, meu Deus, e tendo a geladeira e o fogão, o resto não se vira, meu irmão. Não é não? E não, desse jeito. E a gente entrava no casamento desse jeito aí. E, cara, eu lembro de a minha esposa comprar roupa, Josué, com assim, eu falava, moça, tem R$20, ela ia embasar de R$3, de R$5 para comprar roupa. De eu falar para Deus, assim, eu colocar um tanto de água para completar uma madeira da minha filha de leite, entendeu? E a gente está ali servindo a Deus, casado, feliz, para poder... Aí, quando a gente está vivendo agora, depois de 25 anos, uma situação financeira ou alguma coisa, aí os meninos de 18, 20 vai no altar, quero ser pastor para ter o Honda, para ir para os Estados Unidos, né não? Para poder comprar o caso. Meu irmão, a história não é assim, não, né não? É outra história, você e eu. Cara, agora aqui, ó, quem quer viver o que você está vivendo hoje, tem a coragem que eu e você tivemos, você, de sair agora do seu emprego para ganhar 1/3 do que ganha, mudar de cidade, largar a família, aí essa renúncia te levou onde você está hoje, financeiramente, ministerialmente e etc. E te preparou para esse momento e para o casamento que você tem hoje, né, irmão? Desculpa te interromper, mas não aguentei. Não, mas é uma verdade, é uma verdade. A gente pedir a Deus, faz do jeito que o Senhor quiser. Quando eu fui para Ipatinga, interior de Minas Gerais, quer dizer, não fui para um lugar tipo Afeganistão, né? Não fui para um lugar tipo Síria. Mas fui para um lugar completamente diferente do meu habitat, completamente longe da minha família. Eu já morava num apartamento próprio, na praia, ali perto do aeroporto, na Ilha do Governador. Então, eu já tinha uma estruturazinha de vida. Então, quando eu fui para o ministério, a gente ia porque a gente realmente estava afim de viver esse negócio. Era uma aventura que a gente queria viver com Deus. A gente queria que Deus nos abençoasse de alguma maneira. A gente queria, de alguma maneira, provocar alguma mudança. Ser usado por Deus, né? E se a tua mulher não está contigo nisso, fica muito difícil. Então, nessa hora da aventura, ela veio de novo comigo. Então, quando eu vim para cá, por exemplo, para a Barra da Tijuca, eu morava na Barra de favor, Deus abriu uma porta. Quando eu aceitei o convite da igreja que reunia numa escola municipal, nós não tínhamos noção de onde moraríamos. O dinheiro que eu ia ganhar não daria para morar em muita coisa, mas Deus abriu uma porta e a gente ficou morando aqui num apartamento cedido por uma junta missionária. Eu só pagava o condomínio, mas só o condomínio na Barra. Isso em 2003 era R$850. R$850. Então, então, hoje, quando eu tenho uma oportunidade de levar a Bianca numa viagem, honrá-la, né, depois de 25 anos de casado, eu faço. Isso mesmo. Porque quando a gente foi para Ipatinga, a gente foi para viver na dureza. Quando a gente veio para a Barra da Tijuca, que a gente já tinha melhorado nossa condição em Ipatinga, nós viemos para a dureza de novo. E aí, você sabe um pouco da minha história. Renúncia de novo. Renúncia de novo. Por quê? Porque a igreja ela poderia não romper em 8 meses. Se ela não rompesse em 8 meses, eu teria que voltar para o mercado de trabalho. Só que eu era analista de sistemas. Você, quando fica 6 anos, 7 anos fora do mercado de informática, tem que estudar tudo de novo. São outras, é tudo novo. Então, eu realmente estaria muito desatualizado para o mercado. Mas aí é aquele negócio. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, né? Então, esse primeiro momento eu queria dizer assim, que casamento envolve parceria.
até para o risco. É. Até para o risco. Você pode ganhar muito, você pode perder tudo. Entendeu? Você fez um investimento, você não foi conservador, você foi pela fé. Você foi pela fé. Agora, você ir pela fé e a tua mulher fala assim, ó, se der errado, a culpa é tua, hein? Pô, como é que você faz? Complicado. É. Complicado se não tiver parceria, né? Então, aqui É. tem parceria, tenho certeza que aí também. É isso mesmo. Ô, Valandro, e você, se você fosse dar uma dica assim para a galera, por quê? Porque você falou da parceria, é verdade, a Bíblia diz assim, ó, que quando a gente se casa, a gente se torna participante da mesma graça de vida. Então agora o que afeta um afeta o outro, nós somos parceiros, né? Se houver disputa, vai um disputar com o outro, na verdade, afundar o mesmo navio, tem que estar junto, tem que estar na parceria, mas assim, cara, o que a gente fez? Eu vou fazer esse ano 27 anos de casado. O que a gente fez para chegar onde a gente chegou, apesar dos problemas, apesar das lutas, apesar das crises, das brigas, né? O que a gente fez? Quais são, talvez, as duas coisas mais importantes que você possa dizer assim, ó, quem está aí com menos do que 25 anos de casado, pisa nessa pegada aqui, que essa é a pegada que vai te levar a ter um casamento que dura, que dura. Eu vou falar duas coisas que para mim são fundamentais. A primeira coisa que eu acho fundamental é você ter uma visão de não negociação do casamento. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que eu nunca, numa discussão com a Bianca, eu falei assim, ó, se não der certo, a gente vai separar. Nunca numa discussão eu falei assim, ó, se continuar assim é melhor divorciar. Porque quando você fala isso, a outra pessoa responde a isso de uma maneira que você não pode imaginar. Ela pode responder chorando, ela pode responder gritando, ela pode responder se calando e por dentro está moída, achando que não vale mais nada para você. E ela pode também responder dizendo assim, então faz, pô. E aí se pega um sanguíneo, um colérico do lado de cá, quando fala, então faz, pô, então aonde vai parar isso? Então, assim, nós no início do casamento, a gente decidiu o seguinte, ó, nós vamos ficar casados o resto da vida. Então, a gente não faz ameaça para o outro. A gente não toca na possibilidade do divórcio. A gente não abre essa brecha nas nossas conversas. A gente fala o que tiver que falar, vai magoar o outro de vez em quando, que a gente é humano, mas isso não. Tem um limite à mágoa. A ameaça não. Porque a ameaça ela é muito, muito ruim. Eu conheço um casal, o cara, rapaz, boa pinta, a menina linda, casal assim, bacana, os dois ganhando dinheiro, vivendo uma vida organizada, vida sexual, até pelo que eles me falaram, bacana. Mas sabe aquele pessoal que fala demais na conversa? Aí um belo dia, pô, continuar assim, pô, melhor divorciar. Aí vem outro e fala assim, então faz, pô, tu é homem pra isso? Pronto. O cara foi no cartório, deu entrada no divórcio, cara. Puf, na raiva. Sabe o que aconteceu? Se arrependeu. No dia seguinte, ele se arrependeu. Aí eu fui em cima para tentar salvar. A moça falou para mim, pastor, ele jogou na minha cara que um dia ele ia divorciar, que ele ia fazer isso, que ele ia aquilo. Ele jogou isso na minha cara, 2 anos de casamento, pastor. Agora ele resolveu fazer. Agora eu não volto não, pastor. 2 anos ouvindo isso pela cara como se eu fosse um pedaço de carne que ele tira da geladeira e bota em outro lugar. Não, pastor, agora não dá mais. E eu não tive como resolver. Por quê? Porque eles abriram uma brecha. Então, eu acho que a gente precisa tratar de forma muito madura, falar, ó, a gente vai se xingar um dia, tá? A gente vai ficar nervoso um com o outro um dia. A gente não vai ser legal com o outro um dia. A gente vai decepcionar o outro um dia, mas aqui, o assunto divórcio não entra, beleza? Acordo. Isso aí. Acordo. É o número 1. Número 1. Se não, há uma brecha, cara. Se existe a possibilidade, eu posso querer passar um dia. Exatamente. Por ali eu não posso passar. Então, é isso aí. Esse é um fator que eu acho fundamental. O outro fator que eu acho fundamental
né? Você pediu para elencar dois, é um fator que um monte de gente não vai falar sobre ele. Um monte de gente vai falar sobre equilíbrio financeiro, outro vai falar, pô, a vida sexual é legal, mas eu vou falar de um aspecto que, para mim, é vital. Eu estou falando do humor. Humor. A gente ri aqui em casa. A gente brinca. A gente faz gracinha do dia ruim. A gente faz gracinha do que estragou. A gente faz gracinha do mico que o outro pagou. Por quê? Porque a vida já traz muita dureza. A minha vida não é... Quem olha, pô, a igreja do cara começou lá, pô, agora gente pra caramba, 16 igrejas, pô. Então, ele olha para você como se você fosse o cara do sucesso. E você não é o cara do sucesso. Você é mais uma pessoa que está lutando, que está pedindo a Deus, Senhor, para onde eu cheguei, a queda é maior. Por favor, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia. Porque se eu estivesse aqui, a queda era pequenininha, eu botava a mão no chão. Aqui já podia quebrar um braço. Aqui vai quebrar perna, braço, costela, vai quebrar tudo. Então, as pessoas não conseguem entender a humanidade daquele cara que parece o símbolo do sucesso. Mas você que tem uma consciência cristã, que convive com outros pastores que você é admirada e que caíram pelo caminho, você não é besta de ficar pegando essa honra para você. Você sabe, você tem consciência que se não fosse graça, mas graça, favor imerecido de Deus, você não ia chegar lá. Então, a vida é muito dura. É gente que tenta te trair, tenta dividir a igreja, é gente que fala pelas costas, é colega de ministério que às vezes tem inveja do que você conseguiu ou do que você está vivendo e tenta minar você. É gente que torce contra a tua família, é gente que torce contra o teu ministério, é gente que vai na internet e fala um monte de bobagem, sabe, sem conhecer a tua vida, julga teu coração. É gente que vai e pega uma informação de um jornal inescrupuloso, um jornal sem a menor ética, como já aconteceu comigo, de um jornal importante de São Paulo, fazer um comentário sobre a minha vida que não tem nada a ver. E tem gente que ainda pega aquilo e repassa, sabe, como se fosse uma verdade, uma mentira de uma mídia tão mentirosa. Então, já tem muita dureza na vida, fora as tristezas que você pode ter com o que aconteça com teus pais, com o que aconteça com teus filhos, com o que aconteça com teus irmãos. Momentos que você fala, caramba, tá doendo, cara. Então, se a gente não tiver humor para carregar as baterias emocionais, quando vem as angústias, as pressões, você não tem nada na sua bateria para suportar. Então, aqui em casa, a gente brinca, a gente ri, a gente assiste filme, de vez em quando, em vez de assistir um filme sério, um drama, não, nós vamos assistir hoje um de risada, vamos assistir hoje um engraçado, e a gente cultiva isso, sabe? Porque tem gente que faz humor gospel, tem gente que faz um humor assim, com brincadeiras sem palavrão, sem nada, o Jonathan Neymer é um deles, entendeu? Então, a gente quer rir, De vez em quando, sabe o que eu faço, Ricardo? Eu chego em casa, domingo à noite, ontem, estava em casa. Vou rir um pouquinho aqui. Eu clico naquelas bobeiras, naquelas pegadinhas, e eu morro de rir. Eu também. De rir. Morro de rir. Tu é bobo, hein? Sou bobão. Recarregando a bateria, rindo, morrendo de rir, sabe? Aquelas pegadinhas de susto, tal. Eu adoro. Morro de rir. Aí alguém fala assim, pô, tu tá sempre sorrindo. Sim, porque eu decidi botar humor na minha casa. Então, é assim que a gente vive. Cara, quando você mora numa casa que tem um ambiente leve, né, Valandro? Um ambiente feliz, um ambiente... Como você falou, o humor é importantíssimo. Você poder chegar, brincar... Isso mostra que existe na sua casa o que? Amizade. Né? Porque a gente só faz esse tipo de coisa com amigo, que você se sente à vontade para contar uma piada, para rir do... Né? Se uma pessoa
que a gente não tem muito relacionamento, distante, de repente acontece alguma coisa, de derramar alguma coisa nela, ou ela cair perto de você, você pode até dar vontade de rir, mas você por respeito e tal, né? Mas se é um amigo caindo, meu irmão, aí lascou, o cara pode ter quebrado a costela, a gente só vai ver que é sério depois, que a primeira reação quando o cara cai é cair na risada, já filmar, se o cara machucou, aí você, opa, peraí, vamos ficar sério. Então, meu irmão, é bom demais, é bom demais. Agora, você foi cirúrgico, né? Cirúrgico, falando de entrar num relacionamento, decidindo, e olha, gente, isso que o pastor falou, o segredo é o seguinte, não é emocional, porque emoção, ó, sobe, desce, vai e vem. É uma decisão. Divórcio não é uma opção para nós. E por não ser uma opção, nós vamos procurar outros meios de resolver o problema, sem ameaça, sem abrir essa oportunidade. Isso aí foi. Eu falo sobre isso sempre. Vou só contar um negocinho para você continuar. Um dia, a Bianca estava muito zangada comigo. E eu muito zangado com ela. Né? Mais ou menos assim, pensando talvez em matá-la. Coisa básica, né? Eu com muita raiva dela. E ela com muita raiva de mim, Aí eu virei para ela e falei assim, olha só, a gente não vai poder divorciar, então é melhor tentar viver bem, né? Cara, ela deu uma gargalhada, porque ela pensou, pô, vai ter que fazer as pazes mesmo, pô? Vou esperar esgotar tudo para depois fazer as pazes? Já que a gente vai ter que fazer as pazes, por que continuar naquele clima? Isso muda tudo, Ricardo. É isso aí. Muda tudo. Isso é determinante. Para mim é o número 1. Quando eu vou pregar de casamento, isso aí é o número 1. Fecha a porta para o divórcio, que você vai achar outras soluções. É o que você falou, cara, eu não vou separar. Vou ver no inferno? Não vou. Eu vou ver no inferno? Não vou. Quem mora aqui sou eu, quem vai ficar sofrendo aqui sou eu. Né? Então eu vou dar um jeito de pedir perdão, de me acertar. E aí quando você consegue... Porque o que você está falando aí, eu vivi muito e vivo. Muitas vezes o clima está pesado, está chato. Como a gente está acostumado a sempre estar com alguma brincadeira, humor e tal, você até quebra aquele momento com alguma coisa que você já faz, que o outro já ri, né? Eu até fiz um story esses dias, a gente estava numa reunião aqui, acho que foi semana passada, e eu estava na cadeira assim, eu tenho uma cadeira que eu fico mais, às vezes eu deito um pouquinho das costas, mas sentada na mesa com os pastores em reunião. Cara, eu vi o celular chamando um apóstolo, amigo meu de Salvador, né? Aí quando eu olhei, falei, uai, aí eu fui dar uma olhadinha, cara, era uma fotinho dessas de piada, meu irmão. Cara, me deu uma crise de riso no meio da reunião. Mas uma crise de riso. Aí a Maírla pensou que era alguma coisa que ela tinha falado. O que eu falei? Eu falei, não, amor, perdão, não foi você não, foi aqui. Ela levantou, vou tomar seu celular, você está atrapalhando a reunião. Aí eu falei, tá, e rindo, cara, e rindo. Falei, então vem aqui. Quando ela olhou, ela caiu na risada, né? Aí eu falei, ó, perdeu a moral. Se você não tivesse rido, você podia até tomar meu celular. Mas se você riu também, já era, né? E a minha filha pegou, cara, e filmou. Aí colocou, é isso aí, ó, minha mãe tentando fazer a reunião e meu pai atrapalhando com palhaçada. Mas ela caiu na risada também. Meu irmão, melhor coisa, né? Não, você vai lá, falou, ó, errei mesmo, então joga na cama, já quebra, porque tem humor, porque tem isso, cara. É maravilhoso. O humor, ele realmente ele faz com que você alivie a tensão, elimine aquelas toxinas emocionais que foram armazenadas no momento ruim. Então, é um grande segredo. E outra coisa que eu quero falar. Mulheres gostam de homens bem-humorados. A vida da mulher, ela depende de um macho que faça uma graça para ela. De um macho que faça um humor para ela. Interessante. Quando a gente está namorando, né? Ô, coisinha aqui, minha tchutchuquinha, e papapá, brinca, faz cosquinha, né? Papapá. Aí, quando casa... pagar conta, problema. Fica todo durão. Pô, não dá, né? Ô, Valandra, a gente começou, amigão, um projeto chamado Casamento Inabalável, porque eu descobri uma coisa também. Eu
vou aí na sua igreja, prego no encontro de casais, 3, 4 mensagens, vou na igreja de um amigo, prego 2 noites. Enfim, eu não consigo, cara, derramar tudo que a gente adquiriu em 25 anos de ministério em 4 encontros de casais que eu for na sua igreja. Mesmo que eu vá na sua igreja todo ano, 2 vezes no ano, eu vou conseguir dar pedaços do mapa, mas para eu passar a receita toda, tem que ter um conteúdo maior, né? Então, se eu chegasse para você, como acontece no seu caso muita gente te chama para falar o que você fez para alcançar esse sucesso no seu casamento, né? Ou no seu ministério, na sua igreja. Então a pessoa te chama, cara, vem aqui pra você pregar sobre crescimento de igreja, né? Como administrar tantas igrejas. Cara, você não vai conseguir chegar aqui na minha igreja numa sexta, sábado e domingo e passar tudo que você fez em anos. Teria que você fazer uma série de mensagens, uma série de livros para falar, ó, cara, é do passo 1 ao passo 50 para alcançar. Então, quando às vezes a gente chama você, um cara de finanças, um cara de família, vamos dar um exemplo, né? De 50 passos, ele te dá 3, 4, 5, 6. Vai ficar faltando pedaços ainda. E hoje a gente tem um online, cara, para poder dar esse conteúdo. Então a gente criou, Valandro, um grupo no Telegram chamado Casamento Inabalável, e a gente dá conteúdo todo dia, e a gente manda vídeo, manda áudio, manda mensagem que Deus dá pra gente, conta as coisas, né? Manda mensagens gratuitas e vai liberando num lugar só vários tijolos para chegar na construção de um casamento que não é perfeito, mas é feliz, bom, alegre, com humor, que não fala em separação e que vai durar aí, em nome de Jesus, como a gente está aí na casa dos 25, 26 anos, 30, 40, 50 anos, 60 anos de casado, enquanto a gente estiver vivo, nós queremos ser as testemunhas de que é possível ter um casamento feliz e que dura. Como você testemunhou aqui, para quem não é casado nessa live, que é possível estar numa faculdade e ser crente, que é possível estar numa faculdade e não se corromper, que é possível namorar e casar virgem, né? Eu não casei virgem porque eu já vim de um mundo de aprontação. Mas eu e minha esposa só fizemos sexo depois do casamento, na lua de mel, glória a Deus, certinho. Então é possível. É fácil? De jeito nenhum. Pelo amor de Deus, é muito difícil. Mas é possível. Como o casamento. É fácil estar casado? É fácil suportar o dia que a mulher não está bem ou você não está bem, a briga, a diferença? Não é. Mas é possível. E o meu objetivo com essas lives que a gente está fazendo e com esse conteúdo é mostrar. Porque muita gente, cara, está perdendo a esperança. Entendeu? Está perdendo a fé. Porque é um monte de gente separando no meio gospel, no meio artístico. Então as pessoas começam a se questionar. Cara, será que existe casamento bom? Será que existe casamento que vai durar? Pois eu quero dizer para você, eu sou uma prova disso, o Valandro é uma prova disso, eu fiz agora com o Lucinho, com o Cote, que está com 34 anos de casado, o Cote. Então, se tem alguém que chegou lá, meu irmão, você pode chegar também. Você pode chegar também e nós vamos chegar no nome de Jesus. Quando acabar essa live, eu vou colocar no meu story um arrasta para cima. Se tem alguém que quer fazer parte do grupo Casamento Inabalável, arrastar lá, entrar, é de graça, a gente vai mandando conteúdo. Hoje mesmo já mandei áudio para a galera, dando palavra que às vezes vem no coração, ou contando uma coisa que aconteceu, né? Esses dias eu encontrei um casal que estava divorciado e casou de novo. Quer dizer, divorciado, acabou e voltou e casou. Então Deus restaura, Deus é Deus de restauração, de milagre, né? Então a gente vai dando palavras, a gente tem colocado no Instagram perguntas. Então, de acordo com a gente vê lá muita gente perguntando sobre questão sexual, comunicação na família, problema com os filhos, a gente vai, poxa, está sendo isso aqui o problema? Vamos mandar áudio, vídeo e distribuir conteúdo para abençoar casais e famílias em nome de Jesus, para esse povo viver a promessa de uma vida abundante, né? Sempre enfatizando, nada do extremo. Não é perfeito, mas também não é um inferno. Existe um lugar de você viver uma vida
com as lutas, mas feliz e um casamento que dura. Então, acabar aqui, vamos colocar no Telegram, arrasta para cima. Quem quiser entrar no grupo Casamento Inabalável vai ser muito bem-vindo. Nosso objetivo é consolidar os bons casamentos e ver quem está passando crise e mostrar que é possível, sim, reverter a situação, viver uma obra de Deus, um milagre e receber essa bênção de um casamento que dure, um casamento feliz, que é o sonho de todo mundo, né? Agora, tem uma outra coisa que eu acho que a gente precisava deixar também aqui como um recado. A nossa vida é feita das nossas crenças. Quando você estabelece algumas crenças para você, você, consciente ou não, você vai agir em função dessas crenças. Então, muita gente tem crenças que são realmente muito negativas para o sucesso do casamento. Por exemplo, pô, eu transei com um monte de gente, eu fiz muita coisa errada, então agora eu não vou ser feliz no casamento. É uma crença. Outra crença, o lar dos meus pais era todo desestruturado, meu pai era cachaceiro, minha mãe foi prostituta, sei que lá. Então, pô, eu já nasci no lar desestruturado. Como é que agora eu vou ter um casamento feliz? Outra crença. O outro fala assim, pô, minha vida é muito apertada financeiramente, cara. Pô, esse pessoal que tem a vida bonitinha, tá, mas também, pô, não falta dinheiro para eles. A gente aqui é mó perrengue. Crença. Ou seja, a mulher do cara é bonita, não sei o que ela... A gente começa a estabelecer crenças. E essas crenças começam a impactar no nosso humor, na nossa vontade de acertar no casamento, a nossa capacidade de perdoar o outro. Por quê? Porque a crença ela é inibidora de ações positivas em direção ao casamento. Agora, quando a crença, você diz para si, para sua mente, você fala, o meu casamento é uma bênção e eu vou ser muito feliz com essa mulher. Meu irmão, não importa se ela está gordinha, magrinha, não importa se está faltando um pouco de dinheiro ou se está sobrando dinheiro, você estabeleceu que você vai ser feliz com essa mulher, você vai curtir esse casamento, a vida sexual de vocês vai bombar. E você então começa a estabelecer crenças positivas. É a mulher que fala assim, eu sou frígida. Ela criou uma crença. Por quê? Porque num período da vida, ela se desestimulou para o sexo. E vem alguém e fala, você é frígida, você é fria demais, você não gosta de sexo. Pronto. Estabeleceu uma crença. E agora ela interrompe um processo super bacana de construção diária de uma relação positiva, de um sexo agradável, de generosidade um com o outro, de descoberta um com o outro, de formas de agradar. Por quê? Porque a gente estabelece crenças. As crenças podem ser removidas e as crenças podem ser instaladas. A mente da gente é algo muito poderoso. Então, eu queria deixar claro que se eu disse para a Bianca, divórcio, a gente não conversa sobre isso. O que eu fiz? Estabeleci uma crença de que divórcio não é uma possibilidade. Isso me fortalece para suportar a Bianca no dia que não foi legal. E fortalece a Bianca para me suportar no dia que eu falei um negócio que não era legal. Então, nós temos que trabalhar, reconfigurar a nossa mente para um casamento feliz. Você falou de humor, que em casa é tudo xoxo, a gente não ri, é só conta para pagar, é só problema. Minha sogra namora com a gente, meu filho é doente, minha filha foi abusada. Então você começa a olhar um elenco de problemas e falar assim, a minha vida acabou. Pronto. Você estabeleceu uma crença. Aí você olha a história de um cara que é filho do traficante, que a mãe era uma prostituta, que ele nasceu, passou fome, que ele foi abusado pelo cara que foi transar com a mãe dele, que era prostituta, abusou dele e tudo, e o cara hoje está na igreja, um servo do Senhor, um empresário bem-sucedido. E aí? Por que esse cara conseguiu? Por quê? Porque ele decidiu acreditar em algo melhor. Ele decidiu viver algo melhor. Ele virou uma chave. Então, Ricardo, eu louvo a Deus por esse ministério, por esse projeto agora no Telegram, e eu tenho certeza que isso também vai ajudar muito as pessoas
para elas reconfigurarem suas mentes e estabelecerem crenças positivas. É isso aí. Porque, olha, se não for crença positiva, eu chuto o pau da barraca, meu irmão. Porque É isso aí. a vida é complexa. É isso aí, é isso aí. A gente tem que acreditar que Deus vai fazer milagre, que Deus vai abençoar. A Bíblia fala em Provérbios, o nosso futuro é bom e a esperança não será frustrada. O grande negócio é se você contou o seu testemunho de vitória do seu casamento, nasceu num lar cristão, casou virgem. Eu vim do mundo, droga, fui preso, aprontei, fui maconha com meu pai e tenho o mesmo resultado que você no casamento. É isso aí. Então, você teve uma história, está tendo um resultado. Eu tive outra história, estou tendo o mesmo resultado. Por quê? Sim. Decidiu primeiro entregar a vida para Deus, confiar em Deus, seguir o que Deus fala e crer que eu sou filho, que Deus que me ama como ama você, e eu creio que eu posso viver uma coisa diferente, boa e abençoada. Cremos nisso, estamos vivendo isso, e não só isso, a gente quer passar isso para as pessoas, né? Deixa eu te dar... Alguém comeu um bolo e disse, meu Deus, que bolo maravilhoso. Espera aí que eu vou te dar a receita agora, para você fazer esse bolo de novo, poder ter essa sensação de novo. Então vamos trazer a receita aqui, vamos. Ó, casamento é isso aqui, ó. Primeira coisa, vamos fechar a porta para o divórcio. Segunda coisa, toma essa decisão, e essa, que você vai ter o resultado independente do que foi o seu passado. Porque as suas decisões é que vão fazer seu futuro. Cara, show de bola. Você tá aí, não é por acaso, você é top, você é bênção de Deus. Obrigado pelo seu tempo. Eu tenho amigos tops que me jogam pra frente. Obrigado pelo seu tempo, cara, pelo seu carinho, por contar e compartilhar a sua história, as bênçãos, as lutas, mas as vitórias. Glória a Deus pela sua vida, Valando. Você, obrigado. Show de bola, viu? Deus abençoe sua vida, seu casamento. Amamos vocês. Obrigado por tudo, guerreirão. Grande abraço e Deus te abençoe muito. E cada pessoa que participou da live aí, obrigado também. Vocês são demais. Tira uma foto aí da gente, compartilha. Fala, gente, assista a live aí, que vai ficar só 24 horas. Corre lá e assiste, manda para alguém e entra no grupo. Vamos colocar lá no story agora, daqui a pouquinho arrasta para cima. Amém. Ricardo, prazer falar contigo. Sou um admirador do seu trabalho, da sua vida, da sua família. E foi uma honra para mim, tá? Que Deus te abençoe demais. Tamo junto na próxima. Obrigado, valeu, abração, meu amigo. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, querido.